Muito bem, quando vamos acampar, nós precisamos fazer a comida para até um grupo de pessoas e precisamos ter alguns utensílios de cozinha. Quais são os mais interessantes e como improvisá-los? Vamos falar hoje sobre utensílios de cozinha. Então, se eu vou para um acampamento, e particularmente se é um grupo de pessoas, eu vou ter alguns utensílios interessantes a serem conduzidos. Então, uma faca de cozinha, eu tenho aqui um garfo, eu tenho aqui uma concha e tenho aqui uma escumadeira ou não sei qual é o outro nome, depende da região, tá? Mas esse instrumento aqui que nós conhecemos. Todos esses instrumentos vão nos permitir uma série de trabalhos diferentes ali na hora da cozinha. A faca, obviamente, para cortar os legumes. O garfo nos permite, por exemplo, virar uma carne ou um legume que esteja fritando ou que esteja próximo a uma fogueira, assando, né? Então vai me permitir virar ou até tirar, se tiver mais de uma peça sendo cozida, tirar aquela que já está pronta para que ela não queime. Então o garfo também é bem interessante. A concha, obviamente, vai nos permitir mexer e tirar os caldos de lá de dentro, tá? De forma que eu consiga colocar um alimento mais líquido ou pastoso no prato ou no recipiente que for necessário, de forma mais fácil. E de uma forma mista, vamos dizer assim, eu tenho esse tipo aqui de ferramenta, que a gente chama, na minha casa aqui a gente chama de escumadeira, para poder virar um ovo, virar um bife, um salgadinho que esteja fritando, ou então tirar alguma coisa dentro d'água, eu estou fervendo um legume, eu consigo tirar. Então, com isso, eu tenho uma certa facilidade de trabalhar na cozinha com uma série de coisas. Mas é lógico que tudo isso aqui tem um peso relativo. Vocês já sabem que peso e conforto lutam entre si. Então, se eu quero ter conforto, eu vou carregar menos peso na minha mochila. Então, isso aqui, ele é inviável se eu estou tratando de um acampamento individual. Posso escolher um ou outro aqui para levar, mas realmente eu só estarei levando isso se eu estiver fazendo meu deslocamento, por exemplo, de carro ou de barco, ou se nós pegássemos e dividíssemos isso, um instrumento na mochila de cada pessoa, aí passa a ser melhor. Mas uma pessoa sozinha não vai carregar tudo isso. Mas ele também pode improvisar. Então vamos começar aqui. Eu vou deixar as opções aqui na mesa e vou começar a mostrar para os senhores algumas coisas que a gente pode utilizar. Então eu tenho a faca. A faca, obviamente, pode ser substituído pela minha faca de acampamento. Vamos lembrar que a faca de acampamento, ela normalmente é suja. Então, na hora de fazer uma alimentação, é interessante que eu vá limpar essa faca primeiro, certo? Antes de cortar os alimentos ou antes de fazer os alimentos. Então, essa aqui é uma faca de acampamento, ela pode substituir a minha faca normal de cozinha. Pode ser que eu esteja numa situação realmente de emergência muito grande, eu não tenha uma faca de acampamento e eu tenha que improvisar. Eu posso improvisar com uma pedra que eu posso lascar ela, fazer uma borda cortante através disso. Existem vídeos na internet muito interessantes explicando a técnica de se lascar as pedras. Procurem, tem um youtuber americano que ele faz muito isso, ele mostra bastante esse tipo de técnica, e isso aqui é muito eficiente. Por milhões de anos nós vivemos com facas feitas de pedra lascada, ok? Muito bem, então já conseguimos resolver o problema da faca. Vamos ver o problema do garfo. Lógico que o garfo tem aqui com duas pontas, pode ser um pedaço de madeira afiado de uma ponta só, e eu consigo fazer o mesmo trabalho de virar alguma coisa ou tirar alguma coisa do fogo. Também eu posso sofisticar, então eu posso pegar e um pedaço de madeira, eu vou abrir, colocar aqui um espaçador, faço a amarração com o que eu tiver, pode ser até com fibra vegetal mesmo, faço ponta
e eu tenho um garfo improvisado. Então eu consigo também produzir esse tipo de ferramenta. A concha. A concha, ela pode ser esculpida na madeira? Sim, a gente pode pegar uma faca com uma certa paciência e eu vou esculpindo e faço uma concha bem semelhante a essa aqui. Nós temos até para vender esse tipo de concha, mas eu posso, de maneira um pouco mais rápida, improvisar uma concha com uma latinha, tá? A gente faz até um bico aqui para poder facilitar derrubar alguma coisa com um pouco mais de cuidado, mas eu tenho aqui uma concha improvisada e vocês percebem, inclusive, que o cabo é maior. Mesma coisa em relação ao garfo. Se vocês fizerem a comparação, vejam a concha comum, o tamanho do cabo, e um garfo comum, o tamanho do cabo, certo? Vocês veem que eu fiz com um tamanho maior. Isso não foi sem querer, isso foi proposital. Por quê? Porque quando eu estou cozinhando em casa, eu estou cozinhando com um fogão a gás, que é um fogo pequeno e concentrado. Quando eu estou cozinhando uma fogueira, a possibilidade de você se queimar é maior, de uma chama, uma labareda pegar na sua mão. Tá? Inclusive tem uma brincadeira lá na região norte do país, no quartel, que o pessoal que cozinhava a lenha, né, os soldados que cozinhavam a lenha, eles tinham o apelido de mão pelada, porque ao final do acampamento, os pelinhos do braço vai queimando tudo. Então é interessante que a gente tenha um cabo maior no utensílio que a gente está fazendo. Bom, essa escumadeira, ela pode ser improvisada com um pedaço de madeira em que a gente vai cortando a semelhança da concha, mas de uma maneira um pouco mais fácil, porque ela é um pouco mais chata, vamos dizer assim, ela não precisa ter a capacidade de caldo, vamos dizer, né? Então eu vou fazer. Essa aqui, por exemplo, foi feita com bambu. Isso aqui foi comprado, mas nada impede que eu faça isso aqui no canivete, na faca, e possa utilizar também. Então tá aí. Então aqui as opções. Outras ideias podem aparecer, outras opções. Eu posso, por exemplo, comer com 2 pedacinhos de pau, a semelhança dos orientais, né, o ohashi. Então eu posso utilizar desde que eu tenha essa habilidade. Então se você vai no restaurante japonês e tem essa habilidade de comer com ohashi, pode utilizar também para consumir a sua comida. E se for um ohashi comprido, também os orientais usam para virar no lugar do garfo, por exemplo. Ok? Então, utensílio de cozinha. Lembrar que chegou na área do acampamento, eu tenho que improvisar algumas coisas. Prepare-se e sobreviva. Quase 50 anos estudando esse assunto e realizando diversas práticas a esse respeito. As crises chegam sem aviso. O preparo é fundamental para que você não tenha que contar com a sorte, porque todos nós temos a responsabilidade de proteger e prover a nossa família. Para isso nós fizemos um segundo livro, Conservação de Alimentos. Clique no botão e saiba mais para poder montar os seus estoques de maneira segura e encarar a sua família com a força e a calma necessária nesse momento.